Então nós vamos falar sobre dons espirituais e vamos fazer isso a partir da palavra de Deus, de uma maneira que vamos procurar também ser edificantes, não apenas esclarecedores, né? Eu digo isso porque a gente fala sobre dons espirituais e muitas vezes nós esbarramos com a necessidade prática dos membros das igrejas de reconhecerem o seu próprio dom. E no desconhecimento do seu próprio dom, muitas vezes a incapacidade ou a indisposição de servir a igreja por entender que não tem nenhum dom ou por não reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Então, eu espero que nós consigamos ser esclarecedores e também edificantes nesse sentido. Bom, então está lá o tema, dons espirituais. Por favor, o primeiro slide aí, enquanto eu não abro aqui. Então eu começo dizendo que, na verdade, a ideia, o conceito que se concretiza com a descida do Espírito Santo, ela já está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. Então você tem profetas do Antigo Testamento que trouxeram da parte de Deus a promessa do derramamento do seu Espírito sobre o seu povo, de maneira tal que eles seriam capacitados a servi-lo, capacitados a viver com ele, e ele estaria então no meio do seu povo por meio desse Espírito. Você tem isso em Isaías, em Ezequiel e também em Joel. Joel é o texto que o apóstolo Pedro cita para explicar o que está acontecendo em Atos 2, quando ocorre então o cumprimento dessas promessas. Mas além dos profetas antigos do Antigo Testamento, João Batista, o profeta da transição, também falou a respeito desse derramamento do Espírito Santo. Ele afirmou também que Deus visitaria o seu povo por meio daquele que ele estava apresentando ou antecedendo, que era o Messias, que era Jesus, e que ele próprio, João Batista, apenas batizava com água, mas que aquele que viria depois dele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus também, depois em Atos, um pouco antes da sua ascensão, promete aos discípulos, renova, atualiza a promessa do Espírito Santo aos seus discípulos. Em Atos 1, versículo 4 e 5, ele diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Nessa frase de Jesus, então, está condensado esses três eventos: as promessas antigas dadas pelo Pai por meio dos profetas, o próprio esclarecimento de Cristo, especialmente no Evangelho de João, isso é muito bem declarado, de que ele traria o Espírito Santo assim que ele subisse ao Pai, e por fim, até antes disso, João Batista também renovando essa promessa de que o Messias traria o Espírito Santo. Então, nesses três momentos, a promessa do Espírito Santo é dada ao povo de Deus, e ela então se cumpre. Eu ainda estou em Atos capítulo 2, aqui sim, vale a pena a gente parar um pouco pela importância do texto para o nosso tema. Então, em Atos 2, primeiramente, nós vemos a explicação de Pedro, do versículo 15, versículo 14 em diante, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 discípulos, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, advertiu aqueles que estavam ouvindo e vendo aqueles sinais, que eram judeus e prosélitos, e simpatizantes do judaísmo que estavam em Jerusalém para as festas. Advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta apenas a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e aí então ele transcreve, ele cita a profecia de Joel, que a gente ainda não chegou a ler,
Por isso que a gente vai ler aqui em todo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele detido por ela. Então aí é o começo do sermão de Pedro, explicando o que é que estava acontecendo naquele dia de Pentecostes, né? Pentecostes era uma festa, uma das grandes festas do judaísmo da época, uma festa que acontecia Pente, né? 50 dias após a Páscoa. Lucas aqui em Atos diz que Jesus apareceu aos discípulos por 40 dias, no versículo 3 do capítulo 1, né? Ele apareceu aos discípulos durante 40 dias. Então isso nos dá um tempo de 10 dias de espera entre a subida de Jesus, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito, conforme a promessa de Jesus sobre os discípulos, né? Isso num domingo, inclusive, né? Um detalhe aí para um outro tema. Então nós vemos que o Espírito Santo desce cumprindo a promessa do Antigo Testamento, a promessa de João Batista, a promessa de Jesus ali sobre os discípulos. E ele desce de uma maneira gloriosa, de uma maneira impressionante, digamos assim. Voltando aí no começo do capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós vemos aí que a descida do Espírito Santo se deu de uma maneira impressionante, de uma maneira vistosa. Na verdade, foram 3 sinais que manifestaram a descida do Espírito Santo. Os 3 sinais descritos aqui nesse texto, no começo de Atos 2. Há um som vindo do céu, como de vento impetuoso. Há também um sinal visível, chamas que pareciam línguas de fogo. E também um outro sinal audível, que é a fala em línguas estrangeiras. Então esses 3 sinais espetaculares foram marcantes e marcaram a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E é interessante destacar que há um paralelo entre esse momento da descida do Espírito Santo, marcando a gênese, marcando o início do povo de Deus, do novo povo de Deus, chamado Igreja, no Novo Testamento, e uma outra manifestação impressionante de Deus, dada num outro contexto parecido com esse, no qual estava nascendo o antigo povo de Deus, Israel. Lá em Êxodo, capítulo 19, um pouco antes de entregar os 10 mandamentos a Moisés e, portanto, aos judeus, aos hebreus de um modo geral, Deus também fez manifestações visíveis e audíveis da sua presença. Êxodo 19:17 diz assim: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se em pé, ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, saía fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor, o barulho, o zunido de trombeta ia aumentando cada vez mais.
Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, eu estou chamando a atenção desse paralelo porque é interessante como antes de fundar o seu povo ali no deserto do Sinai, através da entrega dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés, Deus também se manifestou de uma maneira especial, com sinais visíveis e audíveis, que todos viram, não foi só Moisés que viu. Moisés falava com Deus face a face, mas nesse dia todo o povo viu que Deus estava presente naqueles sinais. E agora, em Atos, também, o Espírito Santo que vai dirigir a igreja por todo o livro de Atos, né, impedindo de ir pregar num lugar, mandando pregar no outro, confortando, direcionando, dando a palavra certa, levando para uma estrada deserta para pregar para um eunuco. O Espírito Santo é o personagem central de Atos, mas ele trabalha com a igreja. Mas na abertura dos seus trabalhos, por assim dizer, na inauguração da igreja, ele trabalhou de uma maneira externa. Mesmo aqueles que não eram crentes puderam ver a sua presença. Estes sinais da chegada do Espírito Santo, esses sinais inaugurais, digamos assim, eles se repetem algumas vezes no livro de Atos. Então veja você, lá em Atos 11, em Atos 10, você se lembra, Pedro é chamado a pregar pela primeira vez para gentios na casa de Cornélio. E na casa de Cornélio, o Espírito Santo novamente desce de uma maneira surpreendente. Mas o que nos interessa agora é que quando Pedro volta para Jerusalém, ele é interrogado, ele é questionado por ter batizado um gentio, já que a igreja demorou bastante tempo para, digamos assim, cair a ficha daquilo que Jesus tinha falado já inúmeras vezes, de que ele tinha muito mais ovelhas do que cabiam naquele aprisco, né? E que eles deveriam pregar até os confins da terra. Então a igreja não entendia isso muito bem, teve dificuldade para entender isso, e então quando Pedro volta para Jerusalém, ele é interrogado pelo fato de ter batizado um gentio. E a argumentação de Pedro para se defender é bastante interessante. No versículo 15 do capítulo 11 de Atos, ele diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Por que esse texto é interessante? Porque esse texto ocorre, às vezes a gente tem uma noção equivocada, né? A gente vira algumas folhas e dá a impressão que tudo está acontecendo dentro de um mês, né? Não. Aqui a conversão de Cornélio já havia acontecido muita coisa, talvez 10 anos já tenham se passado entre o começo da igreja lá no cenáculo e a conversão de Cornélio. E Pedro então cita a experiência deles inicial, lá atrás, anos antes, e ele diz: sobre eles caiu o Espírito Santo, assim como sobre nós no início. Ou seja, a gente pode concluir que a experiência da descida do Espírito Santo com sinais sobre os convertidos não era a regra da igreja. Pelo contrário, era a sua exceção. Porque senão Pedro teria dito assim: eu batizei sim, porque aconteceu com eles como acontece com todo mundo, como acontece cotidianamente nas nossas sinagogas. Mas não é isso que ele diz, aconteceu com eles como com a gente lá no começo. Mas é claro, não é regra, é exceção, mas é uma exceção que ocorreu. E é interessante também nós nos voltarmos para cada uma dessas exceções e tentarmos entender por que é que elas ocorreram, já que elas são exceções, se há algo que justifique a presença dessas exceções. Voltando para Atos 2, no final do sermão de Pedro, naquele mesmo momento em que eles foram batizados, com a presença do Espírito Santo, com os sinais de som de vento impetuoso, de línguas de fogo e também com as línguas estrangeiras, nesse mesmo dia Pedro prega, há um número impressionante de batizados, né? 3.000, quase 3.000 pessoas são batizadas, mas você vê que não há nenhuma descrição, ainda que seja no mesmo dia, não há nenhuma descrição
de algum fenômeno visível ou audível. Diz assim o texto: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não há nenhum outro detalhe sendo exposto. No capítulo 4, por exemplo, capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Também sem nenhuma descrição de um evento miraculoso, de algum sinal impressionante, visível ou audível. No capítulo 8, versículo 36, há uma outra descrição, quando o eunuco é convertido pelo diácono Filipe. Capítulo 8, 36, diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe lhe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. E inúmeros outros textos vão sempre apontar nessa direção. As pessoas são convertidas, recebem a presença do Espírito Santo, recebem a alegria de Cristo em seu coração, começam a seguir a Jesus, muitas vezes sofrem até martírio, mas não há uma descrição de eventos miraculosos ou de sinais marcantes na sua conversão. Então, de um modo geral, você pegar um trecho de uma narrativa bíblica e achar que ela é uma regra, já é um equívoco, né? Senão você teria uma justificativa para a escravidão, você teria uma justificativa para a bigamia com Abraão, por exemplo, né? Então não é assim que a gente faz teologia. Mas no livro de Atos é muito comum as pessoas pegarem o que acontecia dizendo assim: olha, o que aconteceu lá é o que acontecia na igreja apostólica e, portanto, é o padrão para qualquer igreja que queira ser cristã. Mas também não é assim, porque na verdade a narrativa de Atos são exatamente as manchetes, são exatamente os highlights, os pontos altos da vida da igreja, e não o cotidiano da igreja, né? Lucas não conta o dia a dia da igreja, ele conta exatamente os grandes momentos, em geral pela mão dos apóstolos, né? Então não dá para a gente pegar o livro de Atos e achar que ele propõe um padrão para a igreja, para o cotidiano da igreja. Ele está mostrando, na verdade, a continuidade do ministério de Jesus por meio da igreja na mão dos apóstolos. Bom, mas então eu disse que essa descida impressionante e vistosa, audível, do Espírito Santo sobre o convertido, ela é a exceção à regra que nós vemos em geral quando lemos o livro dos Atos, né? E então, por que é que essa exceção acontece? Há um fio que perpassa esses eventos, que começa lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, quando Jesus renova a promessa do Espírito Santo. Ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é Atos capítulo 1. Aí Jesus sobe para o Pai. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce e os discípulos falam em línguas, ouvem o vento e recebem aquela chama, como se fosse uma língua de fogo sobre suas cabeças. Eles são todos judeus e estão em Jerusalém aguardando a promessa de Cristo. A próxima vez que esse fenômeno é relatado está em Atos 8. Em Atos 8, versículo 14. Lembre-se que em Atos 7 há a morte de Estevão, e no final da morte de Estevão, no começo do capítulo 8,
Lucas descreve como, por causa da perseguição, que começa com Estevão, todos os discípulos, menos os apóstolos, se espalham por aquela região da Judéia e Samaria. Ou seja, até então, todo mundo estava muito preso ali em Jerusalém, sendo edificados e desfrutando da comunhão uns com os outros, mas não se espalhavam. Mas a ordem de Jesus permanece valendo, lá em Atos 1. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Então, em Atos 8, eles estão se espalhando. E em versículo 14, eles, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Note que, na verdade, o texto não diz como é que Lucas sabia que eles tinham recebido o Espírito Santo. Mas é razoável supor que houve também ali sinais audíveis ou visíveis. Porque, em seguida, Simão, aquele que era mágico, que havia se ajuntado à igreja, ele vê o que está acontecendo e pede para os apóstolos lhe darem também aquele poder de abençoar as pessoas de uma maneira tão impressionante. Como ele era um mágico, ele era alguém do espetáculo, digamos assim, do ramo do entretenimento, então é muito razoável supor que ele viu alguma coisa e todos estavam impressionados com o que estava acontecendo debaixo da mão dos apóstolos, e ele queria então participar do show, né? Essa era a visão que Simão tinha, e ele então é repreendido por Pedro. Então, o detalhe aqui é que eles saíram de Jerusalém e foram até Samaria, que é o próximo posto que Jesus definiu como o progresso da sua igreja. A próxima vez que há um indício, ou melhor, aqui já de maneira explícita, de que o Espírito Santo se manifestou de maneira audível e visível, é na casa de Cornélio. A gente leu no capítulo 11 de Pedro se explicando, mas a conversão de Cornélio em si é no capítulo 10. E no versículo 44 do capítulo 10 de Atos, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então é a terceira vez que nós vemos o Espírito Santo descendo e há sinais externos da presença do Espírito Santo ali. Então veja, aconteceu em Jerusalém, que fica na Judéia, aconteceu em Samaria, os primeiros convertidos em Samaria, e agora o primeiro convertido entre os gentios, também esse sinal acontece. Essa progressão é exatamente a progressão que está lá em Atos 1:8, quando Jesus diz que ele quer que a igreja não permaneça apenas em Jerusalém e na Judéia, mas vá até a Samaria e também aos confins da terra. Da perspectiva de um judeu, confins da terra serviria muito bem para descrever o Império Romano. Então um gentil, especialmente um centurião como Cornélio, era um representante muito bom de quem era um representante muito bom dos confins da terra. Então a gente vê o Espírito Santo marcando o progresso do Evangelho por meio da pregação apostólica, exatamente nos lugares em que Jesus disse. Ou seja, este sinal visível e audível, e note que, de novo, Lucas é econômico, ele não descreve os sinais a não ser as línguas estrangeiras. Lá em Atos 2 ele descreve 3 sinais, mas aqui em Atos 10 ele só descreve um: as línguas estrangeiras que são faladas por Cornélio e sua casa. Então, guarde isso, porque nós vemos que uma das grandes diferenças entre o povo de Deus que começou lá no Sinai e o povo de Deus que começa
ali em Jerusalém é que, enquanto o povo de Deus lá do Sinai é um povo étnico, é um povo preso, um povo de Deus preso a uma raça, aos hebreus, aos judeus depois, o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, não está presa a nenhuma etnia e a nenhuma geografia, a nenhuma cultura. Ele é um povo de Deus internacionalizado. E o Espírito Santo, então, vai marcando essa internacionalização do povo de Deus. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Não há barreiras étnicas e geográficas para o agir do Espírito Santo, como não há barreiras étnicas, geográficas ou culturais para o Evangelho se estender e trazer pessoas para Deus. Então veja que se nós formos tentar encontrar um propósito para essas exceções, esse propósito parece apontar para a internacionalização do povo de Deus, né? O propósito de Deus de mostrar que o seu novo povo não era mais preso ao judaísmo. Em Atos 9, a conversão de Paulo acontece e não há uma descrição de nenhum sinal. Paulo está, você lembra da história, cego, né, cegado pelo próprio Jesus, está na casa, está numa casa ali perto do caminho de Damasco, e ele então recebe a visita de Ananias. Ananias impõe sobre ele as mãos, caem aquelas escamas dos seus olhos, e ele então se levanta e é batizado. Não há nenhuma descrição de sinais visíveis ou audíveis. Mas o próprio Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz: eu dou graças a Deus porque falo muito mais em outras línguas do que vocês. Então a gente pode emendar um texto no outro e de repente concluir que Paulo também foi uma dessas exceções, e quando ele se converteu ele recebeu esse sinal. É apenas uma conjectura em cima daquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, porque Lucas não faz questão de descrever isso ao falar da sua conversão. Bom, assim, há uma outra exceção, que também é bastante particular. Há alguns crentes que se converteram com a pregação de João Batista. Então, quer dizer, antes de Jesus manifestar o seu ministério, eles atenderam à pregação de João Batista. A gente não sabe quanto tempo João Batista pregou. Eles, então, se arrependeram, porque essa era a pregação de João Batista, e creram na chegada do Messias que João Batista estava preconizando, estava apregoando. Mas eles não chegaram a conhecer Jesus e não se juntaram aos apóstolos, porque eles foram para a região de Éfeso. Isso está lá em Atos capítulo 19. É a última das exceções, essa de maneira clara. Então, quando Paulo chega até ali, versículo 2 do capítulo 19, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então essa é a última exceção que Atos relata de um batismo seguido ou acompanhado desses sinais espetaculares, de sinais visíveis, de sinais milagrosos, no caso, de novo, as línguas e também a profecia. Mas era um grupo pequeno e bastante excepcional. Era um caso quase único. Homens que tinham crido, mas ainda não criam. Eles criam na vinda do Messias como se eles fossem ainda do Antigo Testamento. E não sabiam que o Messias já tinha vindo, morrido e ressuscitado e estava à direita do Pai exercendo o seu ministério de intercessão. Então, esse é o último exemplo de uma manifestação diferenciada do Espírito Santo relatada em Atos. Bom, deixa eu tentar me apressar mais um pouquinho.
Então o sinal principal que nós vemos começa com 3 sinais, mas depois só um deles se repete. E ele então é o sinal das línguas, esse falar em línguas que a Bíblia relata, não apenas em Atos, mas também lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo trata a respeito disso. Voltando lá para Atos 2, nós precisamos conferir o único lugar em que a natureza dessas línguas é descrita. Atos 2, do 7 ao 11, diz assim: Estavam, pois, atônitos e se admiravam aqueles que estavam assistindo ao culto diferenciado que estava acontecendo. Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e assim por diante. Ou seja, qual a natureza dessa manifestação? Eles falavam línguas estrangeiras que eles não sabiam por natureza. Não tinham ido a um curso, não tinham vivido entre aquelas pessoas, mas naquele momento eles podiam falar essas línguas, essas muitas línguas que eram estrangeiras para eles. E o que é que eles diziam? Veja o versículo 11: Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como é que nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então, isso é o que a gente sabe sobre a natureza das línguas, uma capacitação extraordinária do Espírito Santo para que os discípulos falassem línguas estrangeiras, e ao falar essas línguas estrangeiras, eles engrandeciam Deus. Era para isso que servia, era, digamos assim, um momento de louvor, né, com tecla SAP, alguma coisa assim. Qual o objetivo de Deus ao fazer isso? Bom, a gente já viu a internacionalização da igreja. Tem tudo a ver esse dom com a internacionalização do povo de Deus. Afinal de contas, eles estavam falando línguas estrangeiras. Mas Paulo também fala de um outro aspecto do propósito de Deus com esse dom, lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Capítulo 14, 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim aos que creem. Ele está dizendo isso depois de citar um texto de Isaías que fala assim, versículo 21. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Isaías está dizendo que Deus ia trazer gente de outra língua, os babilônicos, os assírios, e ia derrotar o próprio povo dele. E o povo dele, sabendo que era o povo escolhido por Deus, agora iam ouvir dentro da sua cidade gente falando língua estrangeira, soldados falando língua estrangeira, iam ter que se submeter àqueles homens de língua estrangeira. Ou seja, era uma humilhação para os judeus da época de Isaías, para que eles percebessem o quanto eles estavam afastados de Deus. Paulo empresta essa profecia de Isaías, traz para o contexto da igreja de Corinto e diz assim: as línguas até hoje servem para isso, porque na verdade, como elas marcam a internacionalização do povo de Deus, elas servem para envergonhar os judeus que não creram no Messias. É isso que Paulo está dizendo. Então, novamente, a internacionalização da igreja, mas agora com um propósito maior ainda, de Deus internacionalizando o povo dele e apontando essa flecha para o coração dos judeus e dizendo assim: vocês rejeitaram o Messias e agora vocês foram, como diz Paulo lá em Romanos, vocês foram tirados, né? Vocês agora são um ramo que foi arrancado da oliveira, e agora eu estou colocando um ramo novo para florescer para mim. Bom, internacionalização da igreja, envergonhar e julgar os judeus que haviam recusado-se a crer. E eu estou dizendo desde o começo que eram línguas estrangeiras, mas você provavelmente já ouviu alguém dizer que são línguas celestiais, línguas angelicais, ou se você nunca ouviu ninguém falar que elas são assim, você talvez já tenha ouvido alguém falar em línguas e você percebe que não é uma língua, não é um idioma. Parece que a pessoa repete algumas
alguns fonemas, algumas sílabas, enrola a língua de alguma forma, que não parece formar uma frase. Não é como você ir num evento internacional e ouvir um alemão falando. Você não entende, mas você percebe que há uma concatenação, há uma gramática. Não, parece que não é assim. Então, por que é que essa mentalidade surgiu? Há alguns trechos bíblicos que, mal interpretados, sugerem de fato que o dom de línguas é uma língua angelical, uma língua celestial, alguma coisa assim. Mas nós vimos em Atos, claramente, as pessoas ouvindo, dizendo assim: nós estamos entendendo na nossa própria língua e nós somos de outro país. Mas por que então que esses trechos sugerem que há uma linguagem misteriosa ou de anjos? Em 1 Coríntios 13, capítulo 1, agora nós vamos abandonar um pouco o livro de Atos e vamos para 1 Coríntios, onde Paulo trata muito a respeito dos dons espirituais, especialmente o dom de línguas, no qual a gente tem que se deter um pouquinho mais. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aí as pessoas leem isso aqui e dizem assim: está vendo? O dom de línguas é você falar a língua dos anjos. Mas se você continua lendo o texto, você percebe que Paulo está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Hipérbole, para você que não se lembra mais da sua 8ª série, é aquela figura de linguagem que faz um exagero, né? Por exemplo, o salmista fala: meu leito está boiando em lágrimas. É claro que não estava, mas você não vai dizer que o salmista é mentiroso, que tem mentira na Bíblia. Não, é uma hipérbole, figura de linguagem. Ele está apenas dizendo que tem chorado a noite toda. Isso é uma hipérbole. Pois bem, qual é a hipérbole de Paulo? Ele diz assim, versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus dons todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitaria. Vamos começar do último para o primeiro. Ainda que eu distribua todos os meus bens. Na verdade, na Bíblia há alguns homens que distribuíram seus bens, mas não faz muito sentido você distribuir todos os seus bens para os pobres, porque senão você se torna um pobre e agora você vai precisar que alguém distribua os seus bens para você. Mais do que isso, quando ele diz ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, a pergunta é: o que o pobre vai aproveitar de um corpo queimado? Então é óbvio que há um exagero aí. Paulo não está falando: olha, vocês aí deveriam entregar seus corpos para serem queimados. Ele está apenas dizendo: se eu fosse agir de uma maneira irracional e exagerada a ponto de entregar meu corpo, mesmo assim sem amor, não adiantaria nada. O penúltimo exemplo que ele dá: ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Quem é que pela fé já transportou montes na Bíblia? Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, transportaríamos montes. Mas ele mesmo nunca fez isso, ninguém fez isso. Nesse caso também fica bem claro que Paulo está usando uma hipérbole. Ele está dizendo assim: olha, você pode ter a fé que for, vai, transporta um monte aí. Sem amor, não adianta. Antepenúltimo: ainda que eu conheça todos os mistérios e saiba toda a ciência. Quem é que sabe todas as coisas? Entre os homens, ninguém. Nem Jesus nesse caso, né? Porque ele mesmo disse que não sabe o dia da volta. Apenas Deus sabe de todas as coisas. E Paulo não está dizendo que alguém lá na igreja de Corinto sabia de todas as coisas. Ele só está dizendo: ainda que nem assim. E então agora o primeiro item da lista de hipérboles é: ainda que eu fale as línguas dos homens e até dos anjos, não adianta nada sem amor. Então também aqui Paulo não está dizendo que há uma língua dos anjos a ser falada, mas ele está dizendo que, por hipérbole, não adianta nada, nenhuma língua, sem amor. Como não existe nenhum dom que seja útil se não for por amor. Você pegar essa expressão, língua dos anjos, retirar desse contexto e achar que existe uma língua dos anjos para ser dita pelos homens, é quase que um assassinato do texto bíblico. Há uma outra expressão bíblica
que também tem trazido esse engano, também aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, quando ele fala assim, capítulo 14, versículo 2: pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, e visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, né? Quando ele diz falar mistérios, aí a pessoa tira também do contexto assim, ó, tá vendo? São mistérios, são coisas celestiais que ninguém jamais ouviu. Mas na verdade o que ele está dizendo é que a pessoa está no culto, falando em línguas estrangeiras, e não há intérprete. E então o que ele fala, ninguém entende. Qual é a definição de algo que é falado, mas ninguém sabe o significado? É um mistério. Ninguém está entendendo o que você está dizendo, e é por isso que não havia utilidade para isso. Ele diz, ninguém o entende, então em espírito fala mistérios. Quer dizer, a pessoa está se comunicando com Deus, Deus está se comunicando com a pessoa, mas ela mesma não sabe o que está acontecendo, e nem as outras pessoas. E se você já leu a carta aos Coríntios, você sabe que o grande argumento de Paulo é que um dom só vale pelo que ele edifica a igreja. E aí ele vai dizer então que esse dom não vale muita coisa sem um tradutor. Nesse trecho que nós lemos, há uma expressão, pois quem fala outra língua. Essa expressão outra língua aparece diversas vezes nesse capítulo, e para piorar um pouco, antes de haver essa tradução, essa versão da Almeida, revista e atualizada, que a nossa igreja costuma usar, havia uma tradução de Almeida, revista e corrigida. E no caso da Almeida revista e corrigida, eles colocavam, pois quem fala línguas estranhas, ao invés de outra língua. Poxa, mas por que um traduziu como outra, o outro traduziu como estranhas? Na verdade não tem nada para ser traduzido aqui. Paulo diz, pois quem fala em língua. Todas as vezes que você vir aqui nesse capítulo 14, outras línguas, ou se você tiver a Almeida revista e corrigida, línguas estranhas, essas duas expressões são colocadas aí com o objetivo de ajudar a entender o texto, mas acaba atrapalhando. Paulo só está dizendo, quem fala em línguas, claro, todo mundo só pode falar em língua, alguma língua você tem que falar, você está falando em português. Então quando Paulo fala em línguas, ele está dizendo, fala em outra língua que não seja a sua materna, ele está falando do dom. E aí então o tradutor, querendo ajudar, colocou outras línguas, e o tradutor antigo colocou ainda línguas estranhas. E aí então as pessoas tiveram a liberdade de imaginar que essas línguas estranhas eram estranhas ao mundo dos homens, eram línguas diferenciadas, quem sabe a língua de Deus ou alguma coisa assim, também não é uma interpretação correta. Ok. Um dos problemas é que a busca de dons espetaculares provocou divisões e disputas na igreja de Corinto e bastante confusão no culto, né? Vocês sabem aí as recomendações de Paulo. A igreja de Corinto foi uma igreja muito problemática, havia uma disputa entre quem era mais espiritual, quem era evangelizado por Paulo, quem era evangelizado por Pedro, quem era evangelizado diretamente por Jesus, né? Isso desde o começo da carta ele fala. E os dons espetaculares também traziam essa divisão, que na verdade era um uso orgulhoso do dom, e por isso no capítulo 13 Paulo então diz que o dom tem que ser usado com amor. Sem o uso do amor, sem o uso pelo amor, ele acaba prejudicando mais do que ajudando. Agora, no capítulo 14 em que nós estamos aqui, ele fala a respeito de como esse dom está sendo supervalorizado naquela igreja. Então, na verdade, por causa do orgulho espiritual deles, ou do orgulho carnal deles, se você preferir, eles buscavam aqueles dons que apareciam mais. Então é por isso que eles buscavam aquele dom. Mesmo sabendo que ele não ia edificar ninguém, era legal ter, porque ele aparecia, né? Porque ele era vistoso, porque ele chamava bastante atenção, mas a igreja não era edificada, né? Então, no versículo 4, o que fala em outra língua, e de novo, o que fala em língua, né? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Na verdade, em cada um das listas de dons que Paulo coloca para a igreja de Corinto, ele sempre deixa o dom de línguas em último lugar.
para destacar a falta de importância que ele tem na perspectiva de Paulo e para combater a importância que os irmãos daquela igreja davam. Veja no capítulo 12 aí, no versículo 29, ele diz: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, em último lugar, interpretam-nas todos, os dois dons voltados para línguas, em último lugar aqui, né? Então, em toda a carta ele insiste que o dom de línguas está sendo supervalorizado pela igreja e que isso não era devido, né? E chega no final do capítulo 14, quase no final do capítulo 14, no versículo 28, ele diz assim: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo realmente tinha uma visão bastante negativa, talvez não do dom em si, mas da forma como ele estava sendo usado na igreja, com certeza, e ele combateu com bastante dureza esse mau uso do dom naquela igreja, e com essas palavras de proibição, realmente ele põe um ponto final na disputa, né? Ok, mais um item aí para nós: o dom visto como um sinal apostólico. Os dons espetaculares geralmente estavam ligados ao ministério dos apóstolos. Nessas vezes em que nós já lemos a presença desses dons espetaculares, quase que a regra é que havia apóstolos envolvidos, né? O primeiro evento lá em Atos 2, são os apóstolos que estão dirigindo o culto. Depois os samaritanos se convertem pelo ministério de evangelistas, mas os apóstolos, ouvindo isso, enviam 2 apóstolos lá, e eles impõem as mãos, e eles então falam também, possivelmente em outras línguas. O texto não é claro, como a gente viu. E na casa de Cornélio, o apóstolo Pedro, que está lá presente. E por fim, o apóstolo Paulo, com aquele pequeno grupo de 11 homens, discípulos de João também. Então, está sempre ligado ao ministério apostólico esse dom. O que tem tudo a ver, né? Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, Jesus fala a respeito de alguns sinais que seguiriam os seus discípulos, aqueles que creem, né? Marcos 16, versículo 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora, aí você pode dizer assim: mas Jesus não está falando que esses dons vão seguir a sua igreja, aqueles que creem em todo lugar? Pois é. Acontece que quando os apóstolos começam a envelhecer e as igrejas vão crescendo, eles começam a passar a tocha da liderança para uma nova liderança, uma nova geração que está surgindo de líderes cristãos, que são os presbíteros e os diáconos. Mas eles não parecem estar preocupados com esse tipo de manifestação espiritual na vida desses irmãos. Então, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, Paulo faz uma lista Lembra que lá em Corinto ele falou que não são todos apóstolos, não são todos mestres, não são todos evangelistas, não são todos que têm dons de curar, não são todos que têm línguas, lá em Corinto. Aqui em Efésios ele diz assim, capítulo 4, versículo 11: e o próprio Cristo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele não menciona nenhum dos dons espetaculares que são marca daqueles que seguem a Jesus, lá em Marcos 16. Mas não é porque Paulo esqueceu, não. Veja também lá na primeira carta a Timóteo, quando ele fala quando ele descreve o perfil do bispo, ou seja, do pastor, do presbítero, e ele fala que ele tem que ser irrepreensível, capítulo 3, versículo 2, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, governar bem a própria casa, não seja neófito,
tenha bom testemunho, não caia no opróbrio e laço do diabo. Depois ele segue falando dos diáconos. Em nenhum momento ele descreve pegar em serpentes, beber veneno, ele não descreve falar em línguas, ele não fala a respeito de nada disso. Então, os apóstolos, ao passarem a tocha da liderança cristã para os presbíteros e pastores, eles não preveem a continuidade dos sinais que havia no ministério deles. E aí então você fica pensando, puxa vida, mas não ficou faltando alguma coisa então para as novas gerações de líderes? Então é porque a gente pensa na igreja de uma maneira muito individual, talvez até individualista. Mas na visão da igreja, na visão de Cristo, a igreja é um corpo só. E ela está muito bem composta com todos os membros necessários, com todos os órgãos necessários. Em outras palavras, os apóstolos, o ministério dos apóstolos, o dom dos apóstolos, está compondo o corpo de Cristo no seu devido lugar. Nem todo mundo precisa ser olho, nem todo mundo precisa ser braço. Os apóstolos fizeram o seu papel, eles compõem a igreja de Cristo e, portanto, a igreja de Cristo não está em falta com nada. Ela tem os dons manifestados no ministério dos apóstolos logo no início da sua história, né? Então você vê, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, Paulo diz assim que a igreja é um edifício, né, e ela está fundamentada nos apóstolos e profetas. Um edifício só. Não é cada igreja local um edifício, mas a igreja universal, né, uma palavra que a gente tem dificuldade hoje em dia de usar, né, a igreja universal, a igreja eterna, a igreja de Cristo, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, quando Deus olha e vê o edifício, ele está completo, não está faltando nada, porque na base estão os apóstolos. Quando João vê a cidade descendo do céu, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, que está aí no slide, ele vê uma cidade com 12 portas, e naquelas portas estão escritos os nomes dos apóstolos. Então, a cidade eterna, que é a igreja, ela está composta pelo ministério dos apóstolos no seu fundamento. E os dons que eles manifestaram são parte digamos, do patrimônio da igreja, sem que eu e você precisemos manifestar esses dons necessariamente. Isso não é novidade também. Deus agiu de maneiras diferentes em diferentes épocas. Pense, por exemplo, na diferença entre o ministério de Isaías. Puxa, que profeta Isaías! Jeremias, Ezequiel, que profetas de calibre, mas nunca fizeram um milagre, apenas falavam. Eliseu e Elias fizeram milagres por todos os demais. Daniel, um ou outro, né? Um evento milagroso ou outro. Então Deus agiu de uma maneira com Eliseu e Elias, agiu de outra maneira com Isaías e Jeremias, e parece que para Deus não tem problema nenhum isso, e o seu povo é edificado de maneiras diferentes. Um outro exemplo dessa corporatividade do ministério da igreja está na grande comissão. Jesus olha para os 12 discípulos e diz: vocês vão pregar até os confins da terra. Algum apóstolo chegou aqui em Diadema? Mas a ordem que Cristo deu para os apóstolos está se cumprindo na igreja, né? Então eles não fizeram, mas nós estamos terminando de fazer. Mas para Cristo ele deu ordem para os apóstolos, sem problema nenhum. É a igreja que está ali representada, tanto para ser comandada a pregar, quanto para ser capacitada a expulsar demônios e a falar em línguas e outras coisas assim. Tá? Ok, mais um slide aí, só um parêntese que eu queria abrir. É muito comum que nós pregadores e professores, por razões didáticas, separemos dons espirituais de dons naturais. Alguns chamariam os dons naturais de talentos. A palavra talento na Bíblia só aparece para aquela moedinha, né, valiosíssima de ouro ou de prata que havia nos tempos do Novo Testamento. A palavra em si não aparece. Então o que aparece na Bíblia é dons. Mas a Bíblia em si não se preocupa em separar dons espirituais de naturais. Tudo que Deus dá para a sua igreja, para o uso da sua igreja, para a sua própria edificação e para convencer o mundo do Evangelho, é dom.
Na verdade, a palavra dom significa presente, significa dado de graça. Então eu separei aí algumas ocorrências da palavra carisma no Novo Testamento. Você tem em Romanos 12, onde Paulo fala de alguns dons, dando para eles o título de carisma. Capítulo 12 de Romanos. Tendo, porém, diferentes carismas, segundo a graça que nos foi dada. Capítulo 12, versículo 6. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério aqui é diaconia, tá? Serviço. Dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, exortação é aquele irmão que chega do lado do outro, puxa no ombro aqui e consola, conforta, levanta aquele que está caído. O que contribui com liberalidade. Contribui, é claro, dá o dízimo, dá a oferta. O que preside, aquele que dirige, que administra a igreja, com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Quais desses dons são os dons espirituais e quais são dons naturais ou qualquer outro nome assim? Paulo não está preocupado com isso, ele faz uma lista e põe tudo junto. E todos eles ele chama de carisma. Em 1 Coríntios 7,7, ele está falando do celibato. Ele está dizendo assim: eu gostaria que outros tivessem o mesmo carisma que eu, de não precisar casar. Mas se você precisa casar, é melhor você casar do que ficar abrasado. Ele chama o celibato de carisma, né? Um dom bastante natural. E lá em 1 Coríntios 12, ele faz aquela lista que a gente já leu: dons de curar, línguas, profecia e tudo mais. E também chama de carisma, sem problema nenhum. Lá na carta a Timóteo, ele fala 2 vezes para Timóteo: Timóteo, não seja negligente para com o carisma que você tem do pastorado. Ele está falando do pastorado. E ele inclusive chega a dizer assim: o carisma que você tem colocado sobre você nas mãos do presbitério. Quer dizer, o ministério dele de pastor era um carisma, um dom. Então a Bíblia não faz essas distinções de maneira alguma, que às vezes a gente faz, mas acaba caindo em alguma contradição. Bom, eu quero terminar, são alguns slides apenas para falar desses presentes. Bom, se carisma, se dom é presente, então eu quero falar desses dons para hoje, para a gente terminar. Em primeiro lugar, não há mais dons revelacionais, ou seja, Deus não precisa mais dar dons à igreja que revelem a sua vontade ou a sua palavra, porque Ele já revelou a sua vontade, a sua palavra na Escritura, e de um modo especial Ele já o fez por meio de Cristo. Hebreus 1, de 1 a 3, é aquele trecho que diz assim: tendo Deus falado outrora de muitas maneiras, muitas ocasiões, aos nossos antepassados pelos profetas, nesse último tempo nos falou pelo Filho, o qual é a perfeita imagem do Pai. Então, se Deus tinha que revelar a si mesmo, Ele se revelou plenamente em Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai, diz Jesus. Em Apocalipse 22:18, né, aquele trecho que geralmente as crianças quando leem ficam apavoradas, né, porque já viram o Pai grifando alguma coisa na Bíblia. Aquele que acrescentar uma letra nessas profecias será amaldiçoado, né? Então não há a possibilidade de que Deus ainda tenha alguma coisa para revelar, sendo que Ele já se revelou em Cristo e na palavra, na Escritura. Então Ele não vai dar um dom para revelar, sendo que Ele não tem nada para revelar. Uma outra coisa importante de se ver nesse sentido é que os profetas do Novo Testamento estavam subordinados ao ensino dos apóstolos. A gente tem alguns textos ali onde Paulo fala que aquele que se considera profeta reconheça que o que estou dizendo é da parte do Senhor. Tem em Pedro também, 1 de Pedro fala a respeito dessa subordinação dos profetas. Eles não eram livres para revelar o que eles queriam, mas eles têm uma subordinação. Pedro diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então essa subordinação dos profetas aos apóstolos significava que na verdade o profeta do Novo Testamento não era como Isaías ou Jeremias ou Eliseu ou Samuel. Eles tinham que falar de acordo com o ensino dos apóstolos.
Então é muito provável que, quando Paulo diz lá aos Coríntios, olha, se vocês têm muitos profetas aí, então um fala e os outros julguem. Lembram disso? Um fala e os outros julguem. Então, você consegue imaginar sequer alguém julgando a profecia de Samuel, não? Ou de Elias? Impossível, né? Agora, no caso do Novo Testamento, os profetas podiam ser julgados. Com que padrão? Com a Escritura. Ele tinha que falar de acordo com a Escritura. Então, se eu tenho uma carta de Paulo na minha igreja, né? Digamos que eu sou da igreja de Corinto, recebemos 2, 3 cartas de Paulo. Agora um profeta vai falar, ele vai ter que abrir a carta de Paulo e falar daquilo que está escrito na carta de Paulo. Ou seja, o profeta do Novo Testamento é aquele que tem o dom da pregação. É aquele que vai trazer a palavra de Deus e vai aplicá-la ao coração dos crentes que estão ouvindo, né? Então não é uma nova revelação, mas um entendimento da Escritura para edificar, para exortar e consolar. Isso é uma descrição que o próprio Paulo faz lá em 1 Coríntios 14, né? 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não tem nada de adivinhar futuro, saber com quem você vai casar, nada disso. Ele vai edificar e consolar a igreja. Presentes para hoje ainda. A presença do Espírito é recebida por todos os que creem, né? A Bíblia é clara em dizer que o Espírito Santo está em todo aquele que crê. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então todo aquele que é de Cristo o tem. É importante também dizer que Deus continua curando e libertando as pessoas, mas Ele não faz isso pela autoridade apostólica de um dom. Ele faz isso por meio da sua misericórdia, atendendo a nossa oração. Então, quando eu oro a Deus pedindo para que Ele cure algum irmão da igreja, eu não estou necessariamente exercendo um dom de cura, mas eu estou exercendo a misericórdia de Deus, dizendo que aquele que pede, recebe, aquele que bate, tem a porta aberta, aquele que procura, que acha. Jesus mandou a gente orar e a gente ora. E aí como Ele vai responder a nossa oração é da autoridade exclusivamente dele, né? Tiago fala que muito pode pela sua eficácia a súplica de um justo, mas ao mesmo tempo ele diz que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos porque oramos mal, né? Então a autoridade e a soberania na oração é completamente de Deus e não a autoridade do dom. Ele também continua distribuindo presentes à sua igreja para exortação, para edificação da igreja. Alguns deles nós vimos aqui, né? Administração, serviço, ensino, proclamação. Na carta aos Coríntios mesmo ele fala que alguém tem um salmo, então a musicalidade também faz parte desses dons. Agora, para encontrar o seu próprio dom, então você deve procurar servir a sua igreja, você deve procurar servir os seus irmãos. Na oportunidade que você tiver para servir alguém, de acordo com as suas aptidões para servir, é aí que você descobre o seu dom. Enquanto você ficar de braço cruzado esperando o seu dom aparecer, você nunca vai exercê-lo. Mas quando você tiver uma oportunidade de ajudar alguém, entenda que é Deus te dando essa oportunidade. E a hora que você ajudar a pessoa, você vai estar usando o seu dom. E conforme você ajuda um e ajuda o outro e ajuda o outro, você vai descobrir o seu dom. Deus vai te empurrar na direção em que você é melhor ajudando as pessoas. Aí você vai descobrir que você ajuda melhor quando você fala com as pessoas, exorta, anima, aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, você fala e as pessoas realmente se levantam. Ou então você vai descobrir que você de fato tem a capacidade de enxergar a necessidade das pessoas e você vai lá e ajuda, então você tem o dom do serviço. Ou então você vai descobrir que tudo que põe na tua mão, né, o conselho faz uma comissão, bota lá o fulano para fazer, porque ele desenrola tudo. Você tem o dom de administração. E assim por diante. Então é fazendo com as oportunidades que você tem, que Deus está te dando, com a capacidade que Deus te deu, é que você descobre o seu dom. Então muitas vezes isso acaba gerando um cargo na igreja, como no caso de Timóteo, o carisma dele, o dom dele foi colocado sobre ele, de pastorado, com as mãos do presbitério. Mas às vezes não, às vezes é apenas um ministério informal que vai ocorrer, inclusive às vezes fora da igreja. Às vezes o teu dom você vai exercer fora da igreja, ajudando pessoas lá fora, com uma assistência social, ou até no dom de evangelização, você não vai usar dentro da igreja, você vai usar fora da igreja, e assim por diante. Então, conclusões, eu tenho
7 conclusões rápidas aqui para a gente fechar. Primeiro, todas as manifestações do Espírito Santo pertencem à igreja como um todo, seja elas acontecendo na mão dos apóstolos 2000 anos atrás, seja ela acontecendo na mão dos nossos tataranetos daqui a 200 anos. A igreja é que tem a manifestação do Espírito Santo como um todo. 2, todos os cristãos são habitados e capacitados pelo Espírito. 3, os 4 objetivos bíblicos dos dons espetaculares indicam que eles eram designados para os tempos apostólicos. Quais são eles? Os que a gente viu. Primeiro, sinalizar o nascimento da igreja. A igreja não está nascendo agora, então eles não são úteis para isso. Evidenciar a natureza internacional da igreja. Eles também não são mais úteis para isso, porque a igreja já está espalhada por todo o mundo. 3, envergonhar Israel. Também não são úteis hoje para envergonhar Israel. 4, autenticar o ministério apostólico. Também não são úteis para isso hoje. Então é muito natural que esses sinais, não só o de línguas, mas todos os outros, eles tivessem o seu momento no ministério apostólico e depois eles perdessem a sua relevância. Ainda que fossem concedidos hoje para a igreja, então esses dons teriam que se manifestar de acordo com a orientação bíblica. Então, quando Paulo diz lá que não pode ter bagunça no culto, que só pode falar em língua se tiver alguém interpretando, que a pessoa que fala em línguas, ela tem discernimento do seu próprio dom, ela tem controle sobre o seu próprio dom, não é uma pessoa que levanta do nada e sai falando. Então essas orientações precisam acontecer. Se é que um dom acontece hoje, ele precisa acontecer de acordo com a Bíblia diz. 4, o pentecostalismo é antibíblico na valorização desses dons, porque eles valorizam como sendo a marca do cristianismo, a pessoa que realmente... Isso é o pentecostalismo clássico, né? O neopentecostalismo já não se preocupa com isso. Mas o pentecostalismo clássico dizia que a marca da conversão era falar em línguas. Depois de um tempo eles começaram a falar que falar em línguas era o sinal de que a pessoa tinha subido para um patamar espiritual acima da média. Então, esse uso desse dom certamente é um mau uso, um uso antibíblico do dom. Então, isso... E claro, também a bagunça, a balbúrdia que acontece no culto, que Paulo condena. 5, é 5 mesmo? O interesse carnal por dons espetaculares tem trazido orgulho espiritual e divisão à igreja de Cristo, não apenas no tempo da igreja de Corinto, mas até hoje, né? Sempre tem alguém para achar que é mais espiritual porque, né, acha que tem algum dom mais impressionante e muitas vezes não traz edificação nenhuma. Além disso, sua valorização excessiva rouba o devido interesse dos demais dons necessários à igreja de Cristo. Quer dizer, Deus deu um monte de dons para a igreja, mas quando nós somos convencidos a olhar apenas para aqueles que aparecem muitas vezes nós deixamos de exercer o nosso dom que de fato vai edificar a igreja. Então eu gostaria de um dom bonito, que todo mundo levantasse, poxa vida, né, o Alceu lá, profetizando, falando em línguas, ou curando, ou expulsando demônios, que beleza. E enquanto eu fico ansioso e pensando nesse dom que ia me fazer tão incrível, eu acabo não exercendo o meu dom de misericórdia, por exemplo, e não procuro as pessoas que estão necessitadas, porque eu estou querendo aquele dom que aparece. Então, há essa valorização excessiva muito prejudicial. E por fim, cada cristão deve buscar servir aos demais de acordo com suas aptidões e oportunidades, porque como nós vimos, a Bíblia não se preocupa em discernir se o dom é espiritual, natural, se é talento, se você nasceu com ele, se você aprendeu ele na faculdade, não importa. Se você tem aptidões, Deus te deu. Use as oportunidades que Deus te der com esses dons, com essas aptidões, e você vai estar exercendo o seu dom.